Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 1 a 9. Apelo à conversão e a parábola da figueira estéril. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Lucas 13, 9. Sábado, último dia da 29ª semana do tempo comum. A liturgia nos apresenta Jesus falando da conversão. Necessitamos de conversão contínua, porque todos erramos. O pecado está presente na história do homem. Seria vão tentar ignorá-lo ou dar outros nomes a esta obscura realidade. Para tentar compreender o que é o pecado, temos primeiro que reconhecer o laço profundo que une o homem a Deus, porque fora desta relação, o mal do pecado não é desmascarado em sua verdadeira identidade de recusa e oposição a Deus, embora continue a pesar na vida do homem e na sua história. O sofrimento com fé faz sentido. O sofrimento sem fé esmaga o homem. O arrependimento é fundamental. Em primeiro lugar, arrependimento verdadeiro exige afastar-se do pecado, fugindo da iniquidade. O arrependimento é mais do que evolução pessoal. É uma decisão profunda de abandonar o que é incoerente a Deus. É o que Jesus chama de nascer de novo. Conversando com Nicodemos, assim o Senhor diz: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Sentir remorso do pecado cometido não é arrependimento. Uma pessoa pode sentir remorso por conta das complicações que o erro trouxe à sua vida, ou devido a uma consequência desvantajosa. Mateus cita o remorso de Judas. Judas, o traidor, vendo-o então condenado, tomado de remorsos, foi devolver aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata. Da mesma forma, Mateus também nos mostra o arrependimento de Pedro. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe assim dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. O arrependimento não é simplesmente a convicção do pecado. É possível sentir-se perturbado pelo fato de ter pecado sem ficar arrependido. O arrependimento não é uma mudança de vida, mas
O arrependimento produz mudança de vida e vida. O arrependimento real precede os frutos de arrependimento, ou seja, uma vida modificada. João Batista advertia ao povo que o seguia: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento está intimamente ligado a livre-arbítrio. É a mudança determinada da vontade própria em relação ao pecado. Envolve o intelecto, as emoções e a consciência. Em segundo lugar, arrepender-se é voltar-se para Cristo. É resposta positiva para Cristo, para termos vida. Santo Agostinho assim falava: tu estavas dentro de mim e eu fora, e assim por fora te procurava. E, deforme como era, me lançava sobre essas coisas lindas que tu criaste. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Segurava-me longe de ti aquelas coisas que, se não estivessem em ti, não existiriam. Jesus pediu comprometimento total, descrito como um nascimento de água e do Espírito. Em sua conversa com Nicodemos, Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O arrependimento envolve um compromisso constante. Ao nos voltarmos para Deus, devemos fazer morrer dentro de nós as obras do mundo. Paulo disse: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Daí para frente, temos que evitar que estas obras não retornem, e isso somente será possível com vida de oração. A fé autêntica, aberta aos outros e ao perdão, faz milagres. A figueira representa a esterilidade, uma vida que não produz frutos, incapaz de fazer o bem. Jesus maldisse a árvore da figueira porque não tem feito o seu para gerar fruto. Temos que viver no mundo sem dele ser. E no mundo viver conforme o Espírito de Deus. Não podemos ser surpreendidos. O cristão precisa estar em vigilância contínua, em vida de oração, com caridade e pela prática da misericórdia. Isso é o verdadeiro livre-arbítrio. É usar as nossas escolhas para o bem e, verdadeiramente convertidos, caminharmos na direção do reino, do qual somos herdeiros. Paz e bem.